dessa parte psiquiátrica, né? Eu tenho uma paciente que ela passou por um processo de depressão e ela sempre foi muito cuidadosa com o corpo, assim, muito. E ela tomou um remédio e o médico já havia falado pra ela que ela poderia engordar até 10 quilos. Tem alguns remédios que incham muito, né? Tem alguns que é 7% da gordura, não, perdão, do peso corporal que pode acrescentar em pouco tempo, infelizmente. E ela estava passando por um processo bem sério, pessoal também, enfim. E aí ela desenvolveu, né, teve ali esse quadro de depressão, teve que tomar o remédio. E ela chegava, e ela é minha paciente, assim, semanal. Ela vai uma vez por semana na clínica, já há muito tempo. E ela falava, Mari, eu quero tirar essa gordura. Eu falava, olha, não pensa nisso agora. Usa esse momento como cuidado. Agora a gente não fica se cobrando com mais isso. Não precisa de mais uma cobrança. Você já está vindo na clínica, a gente já está fazendo os procedimentos ali para te deixar melhor, menos inchada, né? Mais relaxada, mas usa isso como um momento de cuidado. Não se cobra com mais, né? Esse padrão aí de querer emagrecer nesse momento. Não precisa disso. E realmente foi uma fase que ela engordou realmente 10 quilos, mas agora passou, voltou, tá na academia e ficou melhor, sabe? Então, eu acho que a gente também, como profissional, pode trazer isso para as pacientes, porque não precisa eu estar lá, porque eu poderia vender, nessa época dela, poderia sair vendendo procedimento estético corporal, tratamento de gordura, saúde. Fala assim, não, eu prefiro manter a minha paciente assim, sempre, fidelizar, que ela continue indo na clínica, do que eu, nessa época, ter vendido um monte de coisa. Não ia funcionar, ela nem ia ter tanto resultado, porque realmente era um inchaço real de tudo que ela estava tomando e passando. Fora tudo isso, tinha o estresse, tinha excesso de tudo que dava ali no corpo dela. E ela hoje continua na clínica, agora sim, voltando aos tratamentos de gordura, aos tratamentos ali mais focados, né? Mas eu acho isso importante. Eu sempre gosto de frisar que é muito mais um cuidado. A gente tem esse olhar, sabe? Individual mesmo. Pois é, tem que ter um equilíbrio aí, né? Entre expectativa, realidade, saúde... o transtorno, né? É uma linha tênue, assim, e mais ou menos dependendo do perfil do cliente, né? Se é um paciente, então, eu acho que é até importante, não sei se você aplica isso, né, Mari? Mas dentro do teu rastreio, né, da sua triagem com essa cliente, se ela tem alguma demanda já de transtorno alimentar, né? Se ela já tem alguma questão de distorção, você já faz a escala, né? Eu acho que a escala é uma triagem legal. Porque não somente uma questão de você atender a demanda dela, mas, putz, será que eu tô causando mal, às vezes até maior ainda? Ou, sei lá, estimulando ela a ficar mais transtornada com alguma coisa, né? Então, às vezes a gente pode ser um pouco iatrogênico. Eu digo nós médicos também, né? Não só psiquiatras. Eu vou falar, psiquiatras também conseguem, às vezes, induzir algum transtorno. Então, por exemplo, chegar, sei lá, já aconteceu... Nossa, já ouvi isso demais, gente, de paciente. Que fala que chega no consultório do psiquiatra para fazer um tratamento para ansiedade, para depressão. E, às vezes, por algum período, de fato, tem um ganho maior, até por conta do transtorno. A vida fica desorganizada. As pessoas, muitas vezes, têm um comer emocional. Então, imagina, às vezes o próprio psiquiatra chega e fala assim, você quer fazer um tratamento para emagrecer também? Já que você ganhou peso, já enfia. Não é uma demanda do paciente, mas o próprio psiquiatra fala, e aí, vamos tomar tal coisa? Para ver se você perde um pouco de peso. Falei, calma, gente, a pessoa só quer sobreviver. Vamos por partes. Não, se for uma pessoa que às vezes já teve, ou se já teve um transtorno alimentar e tá... em remissão, um comentário desse já é super difícil, já pode ser até gatilho, né? Então, a gente nunca sabe. Mas eu acho que, pensando nessa conversa agora, que sempre acaba... Quando a gente fala de beleza, estética, a gente acaba indo para a questão de emagrecer, a questão da gordura. Não tem muito jeito, né? Até porque, como a Mari falou agora há pouco, né? Sobre isso do padrão de beleza. Então, a gente precisa ter muito claro que hoje o padrão de beleza é um padrão de beleza
nem vou dizer de magreza, mas a gente está voltando aí, infelizmente, para o que era dos anos 2000, né? O de extrema magreza, que é o que a gente tem visto, infelizmente, de influencer, artistas e tudo mais. Então, a gente, tendo isso em mente, e como você mesmo falou, padrão de beleza é uma coisa que está relacionada com poder, com status. E aí é esperado que a gente, dentro dessa cultura, que a gente busque, né, esse padrão de beleza. Porque a gente, e aí a Nath vai falar melhor do que eu, a gente não quer ficar de fora, né? Enquanto, sei lá, a gente quer fazer parte, a gente quer estar ali junto. Mas quando a gente fala desse emagrecimento, o que eu vejo, o que eu converso muito com as pacientes, é que, primeiro, as pessoas precisam entender que o ganho ou a perda de peso é consequência. Então, no caso dessa sua cliente, né? Ela estava passando por um processo de doença, estava em tratamento. Então, até que ponto é o momento mesmo de olhar para isso? Ou é o momento de se cuidar, né? Como você falou. Então, se a gente começa a entender o peso como uma consequência, a gente consegue saber, olha, aqui eu acho que está demais. Porque a gente sabe os problemas que um excesso de peso, né? Enfim, como eu brinco com as pacientes, eu não quero que vocês fiquem ganhando peso ao infinito e além, como também nem perdendo peso ao infinito e além. Com certeza. Né? Porque se a pessoa está ganhando peso sem parar ou perdendo, alguma coisa está errada. Então, ela precisa olhar para isso e entender o que está por trás, o que está levando aquele ganho de peso, que podem ser N fatores. Então, pode ser desde saúde mental, a questão emocional, um problema de família, um tratamento de doença, qualquer outra coisa. E, infelizmente, né, o que eu já acompanhei também, por exemplo, a pessoa começou a fazer um tratamento com alguma medicação que leva ao ganho de peso, e aí ela para aquela medicação porque ela não quer ganhar peso. Então, eu sempre coloco, né, para as pacientes isso, até que ponto realmente a preocupação é com saúde. Porque você está deixando de lado um tratamento que era importante, enfim. Então, é uma coisa que, assim, quando a gente fala de padrão de beleza, de extrema magreza, ou a pessoa realmente se conscientiza que a gente está nesse meio e que, querendo ou não, a gente vai começar a buscar isso e talvez aquilo que a gente busca não cabe. Não dá, não funciona pra gente, não vai dar. E se a pessoa insistir, ela vai adoecer. Como o exemplo que você deu, né, da pessoa com quadril largo. É osso. Se quiser não ter quadril largo, vai fazer o quê com esse quadril largo? Então, a gente precisa entender que o nosso corpo tem uma questão genética, a gente tem uma questão de biotipo, está relacionado com a nossa história, até com a forma que a gente lida com mudanças de hábito. Tem pessoas que é super tranquilo para fazer uma mudança de hábito. Ela dá um start, ela vai ali. Tem outras que é moroso, para dar um passo é difícil. Então, acho que autoconhecimento também é muito importante nesse ponto, sabe? Com certeza. E às vezes até como aquela criança, quando criança, né, cresceu. Então, assim, o que ela viu, né, dentro de casa, o que deixou ela traumatizada. Às vezes, eu tenho uma conhecida que veio de irmãos magros e ela sempre teve um excesso de peso. E a mãe ficava falando pra ela, falava assim, olha lá, vai, come mais. Levanta essa bunda gorda, desse jeito, assim. E hoje ela tem muita dificuldade com o emagrecimento e vê de um jeito muito ruim, né? O jeito que se olha e passou por vários processos. Então, assim, é exatamente tudo. E por isso que é difícil chegar falando, mas por isso tem que comer melhor, por isso que tem que fazer isso. Você não conhece tudo que a pessoa passou, né? Exatamente. E nessa história, né, se a gente for pensar no quanto de paciente que a gente atende, que às vezes o gatilho, né, Nath, veio da família, né, esses comentários, e a pessoa começa a se comparar, mas entender que mesmo que a gente esteja aqui nesse padrão de beleza, nosso corpo não é massinha de modelar, né, ainda que pareça que né? Porque a gente vê as pessoas aí, principalmente na rede social, com esses vídeos de antes e depois, etc e tal. Parece que a pessoa, sei lá, nasceu de novo, né? Mas, o que eu quero dizer é, o nosso corpo não é massinha de modelar se a gente quiser manter saúde. Se quiser abrir mão da saúde, tem um monte de coisa aí para fazer, né? Mas não é o caminho que a gente quer. Até coisa errada. E aí, pensando na estética, né Mari? Quanta coisa errada a gente tem visto atualmente. Meu Deus do céu.
é um assunto que nós esteticistas, a gente sempre debate. Eu tenho amigas esteticistas que estão aí até levantando uma bandeira muito forte mesmo. Como a clínica, eu acabo atendendo um público mais... minhas pacientes mesmo. Eu acabo não falando tanto disso, mas eu tenho amigas que dão curso mesmo para outras esteticistas e que sempre estão levantando essa bandeira porque a gente vê muita coisa. Profissionais que não são esteticistas atuando e fazendo coisas que não deveria, igual aquele caso lá do peeling de fenol, Sim, lembram? Sim. Que aconteceu faz pouquíssimo tempo. E quando vão divulgar algo, falam assim, esteticista. Quando a gente vai ver, nunca fez uma formação de estética. Sim. Porque o que acontece na estética? Nós temos uma lei que ampara, mas nós não temos conselho de classe ainda. Então, eu não tenho o CREFITO, eu não tenho o órgão. O que acontece, consequentemente, é que profissionais fazem uma aulinha de um final de semana e saem atuando. Não tem alguém ali para punir e falar assim, não fica igual se alguém virasse psiquiatra do nada. Fiz um curso de 2 finais de semana, sou psiquiatra e vou começar. Pode? Não. Mas na estética acaba acontecendo. Sim. Então, existe a lei amparando ali, né, o bacharel. Então, tem pessoas que até não sabem hoje em dia que tem a faculdade de estética. Eu sou formada, graduada mesmo em estética. Tenho técnico, tem tecnólogo e tem os que fazem curso de um final de semana. Olha, Então, legal saber disso, importante, até para quem vai buscar esse tipo de serviço, perguntar. Então, se aquele moço que estava procurando, e tem também dentro da nossa lei, coisas que nós não podemos atuar. Que, por exemplo, seria um peeling médico, que seria o fenol. Então, assim, isso é muito importante até para as pacientes, clientes que vão procurar esse tipo de serviço, saber quem está aplicando. Porque, no fim, tudo é esteticista. Deu errado, virou esteticista. Quando as esteticistas vão ver, era nada. Tinha feito um curso de sobrancelha, design de sobrancelha. Meu Deus. É totalmente diferente. Então, nós temos levantado essa bandeira que estética é sim saúde, estética tem que ser enquadrado dentro disso, porque a estética pode matar. Exatamente. Então, quanto mais as pessoas derem valor para isso, nós vamos conseguir realmente ter o nosso órgão, né? Ter esse cuidado maior por lei, para não ficar acontecendo esse tipo de coisa, porque chega a ser triste, né? Então, assim, até a profissional que deu a aula para essa profissional que não era esteticista, tá errada. Então, nós que damos... Eu também tenho curso, mas é uma mentoria, né? Lá para as profissionais, só esteticista. Não é para outro tipo de profissional. É só para esteticista. Porque para fazer uma limpeza de pele, gente, as pessoas não sabem, mas tem que ter um cuidado. Acne é bactéria. Então, assim, você passar um aparelho queima. Se você não sabe fazer, então precisa de fisiologia, precisa de anatomia, precisa conhecer cosmetologia. Não é um cursinho de um final de semana. Então, assim, nós temos lei, mas não temos um órgão. Isso a gente é complicado. Isso queremos mudar, né? Sim. E aí, como que a gente pode ter mais segurança no profissional que a gente procura? É vendo a formação da pessoa? Vendo a formação. Claro, né? Existem profissionais e profissionais. Tem gente que estuda e também acaba não sendo tão cuidadoso, né? Então, isso também toda a área. Mas eu acho que o principal ponto aí é realmente ver se esse profissional é um profissional capacitado, que fez faculdade, ou técnico, ou tecnólogo, mas que estudou para te atender mesmo. Porque daí você coloca nas casinhas, né? Então, tem nutricionista, tem o nutrólogo, tem ali a casinha de quem cuida dessa parte. Tem psiquiatra, tem psicológico, tem psicólogo. Na estética é igual, tem a faculdade de estética, tem o massoterapeuta que faz massagem, tem os tecnólogos. Então, assim, cada pessoa entrando ali, ninguém ocupa o espaço de ninguém, sabe? Tem os dermatologistas, tem gente que confunde, porque hoje na estética a gente também cuida muito da pele. Mas, por exemplo, tem aplicações que a gente não pode fazer, que daí o dermatologista que vai fazer. Então, eu acho importante cada um estar ali dentro e sabendo exatamente o que você faz para
deixar os pacientes seguros também referente a isso, né?